Senhoras e senhores, bom dia a todas e a todos. Eu convido gentilmente que ocupem seus lugares e que, a partir deste momento, se possível, coloquem seus celulares no modo silencioso. Mais uma vez, senhoras e senhores, bom dia a quem nos acompanha pela plataforma do Zoom. É com grande satisfação que tem início o workshop Autocontrole Agropecuário, o que muda com a Lei 14.515 de 2022. Em especial, damos boas-vindas sempre a vocês que movem o mundo e fazem dele muito mais belo, mais perfumado, mais florido. E eu quero pedir uma salva de palmas às mulheres aqui presentes pelo Dia Internacional das Mulheres. O workshop Autocontrole Agropecuário, o que muda a Lei 14.515 de 2022, tem como objetivo fomentar o debate acerca do que muda a lei e o impacto dessas mudanças no agro como um todo. Autoridades e especialistas participarão, a fim de trazer esclarecimentos ao setor, bem como abordar o histórico, a importância, as inovações, os aspectos regulatórios, jurídicos, a visão dos setores público e privado sobre o futuro da regulamentação da Lei 14.515 de 2022 e a implementação do autocontrole no mais altos diversos setores. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a Action Consultoria, a Oliveira Souza Advogados, o Instituto Brasileiro de Regulação e Sustentabilidade Agro, agradecem a todos vocês pela presença e pela participação em nosso workshop. Para comporem o primeiro painel e a mesa de abertura, cujo tema é o histórico e a importância da Lei nº 14.515 de 2022 para o setor agropecuário, convidamos o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, deputado federal Pedro Lupion. A ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e senadora da República, Tereza Cristina. O relator do projeto na Comissão de Agricultura no Senado Federal, o senador Luiz Carlos Reisen. O relator do substitutivo aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Câmara dos Deputados, o deputado Domingos Sávio. E o secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, Carlos Goulart. Deputado Pedro Lupion, senador, por favor, tomem seus lugares, por gentileza. Quero agradecer a presença das autoridades, parlamentares, empresários do setor agropecuário que abrilhantam esse evento com as suas presenças. Demais autoridades, senhoras e senhores. Convido a todos agora para, em posição respeitosa, para que possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro.
Muito obrigado. Podem tomar seus assentos. Para dar as boas-vindas e abertura oficial do evento, com a palavra o presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupion. Bom dia a todos. Especial hoje, dia especial, né? Dia que a gente tem que comemorar quem manda na gente. E eu acabei de levar minha esposa no aeroporto e minha mãe também, ou seja, eu estava bem respaldado com as mulheres da minha vida hoje. E eu tô com a minha mami substituta aqui do meu lado. Mami poderosa, pronto, melhor. Ontem, brincadeiras à parte, ontem a senadora Tereza esteve junto com a minha mãe na nossa posse e ela falou assim: Denise, tô cuidando quando você não tá aqui, eu que puxo a orelha, eu que cuido, às vezes ele não tá comendo muito, eu dou café da manhã, tô cuidando, viu? Aí um jornalista perguntava para nem sei se eu podia contar isso aqui, mas eu vou contar. Um jornalista chegou assim: mas posso escrever, senadora, que ele te considera a mãe dele aqui em Brasília? Aí ela falou: mami poderosa, idade para ser eu tenho, então. Mas em nome da nossa sempre ministra e senadora Tereza Cristina, eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui, parabenizá-las pelo seu dia. E obviamente que todos os dias é dia de comemorarmos as mulheres aí das nossas vidas, mas hoje é a data oficial, então sintam-se todas abraçadas. Quero cumprimentar o Domingos Sávio, meu amigo, parceiro, colega, nosso vice-presidente, né, da nossa frente parlamentar, vice-presidente sudeste da nossa frente parlamentar da agropecuária. Homem que foi um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável, por toda essa articulação política dentro da Câmara dos Deputados que possibilitou a aprovação do autocontrole. Né? Um projeto extremamente importante e que tende, assim que regulamentado, né, tende a transformar a realidade do campo, a realidade dos produtores, o desenvolvimento da nossa agroindústria, a facilidade e a desburocratização do sistema, e sem dúvida nós vamos falar bastante sobre isso. Quero, em especial, agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Tema importante como esse precisa ser debatido com quem está diretamente envolvido, seja na defesa agropecuária, seja na indústria, seja produtor, seja no mundo jurídico. Precisamos estar sempre antenados, falando a mesma língua, que o nosso objetivo final é o mesmo, é o desenvolvimento da agropecuária brasileira e fazer com que a gente consiga ter processos mais simplificados, processos mais claros, transparentes e principalmente mais céleres, para que a gente consiga manter a nossa boa competitividade, principalmente internacional. Então, é um momento importante de debatermos isso. Vejo hoje dois professores meus sentados aqui na segunda fila, não na primeira. Está aqui o Dr. Enio Marques, que foi secretário de Defesa, que entende muito desse assunto. Aliás, me ensina muito sobre esse assunto. Está aqui o Dr. Francisco Jardim, que foi secretário de Agricultura, foi secretário de Defesa, foi um dos grandes articuladores aí dentro do Ministério da Agricultura e que, sem dúvida alguma, tem a responsabilidade de nos ensinar também. Chega agora Carlos Agostinho, nosso Tete, que é o braço direito, esquerdo e a voz do agro dentro do Ministério da Agricultura, nosso parceiro, amigo, presidente da representante dos sementeiros aí, mas em especial hoje ele é o nosso porta-voz dentro do Ministério da Agricultura e, sem dúvida, tem feito esse trabalho. E dizer a todos vocês da importância desse momento. O autocontrole foi um projeto que, quando da ministra Tereza, comandando o Ministério da Agricultura, eu tinha a responsabilidade de ser o articulador político da frente parlamentar aqui na Câmara. O Domingos, a responsabilidade de conduzir esse processo na Comissão de Agricultura e em seguida no plenário. E nós tivemos inúmeras reuniões. Reuniões para debater com o setor, reuniões para debater com o segmento, reuniões para debater com a classe dos fiscais agropecuários, extremamente competentes, lutadores aguerridos, que fazem milagre com o pouco pessoal que tem e com a baixa estrutura que tem. As conversas com a ANFA Sindical e com tantos amigos, em especial o Janos, não estou vendo aqui ele hoje, falei com ele ontem à noite, mas o próprio Janos Paulo, que preside, né, a entidade representativa dos fiscais, e que nós tivemos a responsabilidade de conversar muito, debater muito e entender as realidades do sistema de fiscalização agropecuária do Brasil.
Nós todos temos a vontade e necessidade de simplificar todos os processos, de fazer com que tudo seja mais rápido, mais organizado e principalmente mais simplificado. Esse é o objetivo do autocontrole. Nós não queremos tirar a responsabilidade de fiscalização de ninguém, nós não tínhamos o objetivo de desmontar o sistema de fiscalização, pelo contrário, o que nós queríamos era fortalecer esse sistema, fazer com que ele pudesse ter resultados práticos mais rápidos, pudesse responder os processos mais rapidamente e pudesse efetivamente mostrar para os grandes mercados internacionais, cada dia mais exigentes, a simplificação do nosso sistema e, obviamente, a capacidade de fiscalização de um país continental como é o Brasil. Nós vivemos agora, nos últimos dias, desafios enormes nesse sentido. É um caso atípico de vaca louca. Eu ia falar... O que eu ia falar? Não, eu ia falar o nome certo, esponge, encéfalo, isso aí. Enfim, sou veterinário, não tenho obrigação de saber, né? Mas é a vaca... Senador Zequinha Marinho, por favor, seu lugar aqui. Senador Zequinha Marinho, que é o nosso vice-presidente do Senado. E tivemos esse desafio enorme nos últimos dias, né? Todos nós sabíamos que conhecemos minimamente o setor, sabíamos que era um caso atípico, mas tínhamos as responsabilidades com o OIE, com organizações internacionais e tratados, né, que o Brasil é signatário, precisávamos comunicar, fazer o autoembargo e hoje enfrentamos as consequências, infelizmente, de uma situação como essa, que, como eu disse antes, é um país continental com realidades completamente distintas de norte a sul, de leste a oeste e que precisa de uma boa rede, um bom sistema de defesa agropecuária para que tudo funcione. Estamos aí na nossa porta, passando algumas noites sem dormir em relação à gripe aviária que está na Argentina, que está no Uruguai, que está próxima das nossas fronteiras e que nós temos dentro do nosso país uma responsabilidade imensa e eu, em especial, como representante do meu estado Paraná, o maior produtor de proteína de frango do mundo e que nós precisamos ter as nossas garantias para os mercados que nós acessamos de que não chegará essa enfermidade aqui no Brasil e que nós precisamos ter a certeza disso. Isso tudo é responsabilidade de defesa agropecuária. Isso tudo é responsabilidade dos nossos fiscais, que precisam do nosso apoio todo o tempo e constante, é do nosso setor, que precisa da colaboração e do apoio constante, é dos empresários, é dos produtores, e isso que o autocontrole quer. O autocontrole quer simplificar processos para que a gente possa ter mais capilaridade na fiscalização e, obviamente, conseguir fazer com que o nosso setor se desenvolva cada vez mais. O autocontrole é moderno, o autocontrole é necessário e o autocontrole precisa ser regulamentado. Nós avançamos rapidamente na Câmara, chegamos ao Senado e tivemos uma dificuldade enorme. Tínhamos uma bancada de senadores, à exceção do senador Zequinha, do senador Reis e de poucos, 4 ou 5 senadores, que o Gurgax, Assir Gurgax, importante referenciá-lo e destacar o seu trabalho, poucos senadores que levantavam e defendiam nossa bandeira da agropecuária no Senado. Hoje o papo é outro, completamente diferente. Ontem tive a excepcional notícia e pude anunciar na nossa posse 44 senadores signatários da Frente Parlamentar da Agropecuária. Isso nunca aconteceu. Isso é uma novidade e inclusive, um fato a ser destacado dentro do próprio Senado, que eu acho que em momento algum da FPA nós tivemos uma bancada tão forte de senadores e, obviamente, que nós teremos avanços importantes nas nossas pautas dentro do Senado, tendo isso. Com a presidência do senador Zequinha, com a coordenação política da senadora Tereza e o trabalho dos valorosos senadores e senadoras, nós vamos conseguir avançar rapidamente no Senado com as nossas pautas e foi o que aconteceu com o autocontrole. Depois de muita negociação, de muita conversa, nós aprovamos lá, entregamos isso para a sociedade brasileira, a responsabilidade do Congresso Nacional, trabalho da ministra Tereza com toda a sua equipe quando no Ministério da Agricultura e sem dúvida alguma a regulamentação é essencial e nós precisamos correr com isso, justamente por esses problemas todos que estão batendo na nossa porta. Eu vi situações no dia a dia da defesa agropecuária que me assustaram, me causaram muito desconforto e que a gente sabe que aconteceram por falta de estrutura, literalmente. Não é por capacidade dos técnicos, não é por vontade de trabalhar dos fiscais, não é por falta de proatividade e iniciativa. Mas eu vi frigoríficos grandes, indústrias grandes, como o caso da Alegra lá em Castro,
que ficou 1 mês e meio com a sua linha de produção parada, com um novo equipamento, por dificuldade de conseguir agenda de fiscalização, pela dificuldade de ter o baixo número de pessoal dentro do sistema de vigilância, do sistema de fiscalização. Vi casos de granjas que deixaram de ser fiscalizadas porque, infelizmente, uma única servidora é responsável por fiscalizar mais de 60 municípios, algo que é praticamente impossível de se dar conta, e a gente precisa valorizar esses profissionais que são extremamente capazes, extremamente bem intencionados e têm toda a capacidade para realizar o seu trabalho. Eles precisam de ajuda, a ajuda está no autocontrole, e eu gostaria que a gente pudesse aproveitar muito esse seminário para debater esse tema, mostrar a realidade do nosso setor e fazer com que a gente avance nesse tema. Demais, eu quero agradecer a cada um de vocês, dizer que nós vamos falando aqui, vamos saindo, voltamos depois. Eu tenho uma reunião agora com o presidente Arthur Lira, em seguida tenho uma audiência com o presidente Geraldo Alckmin, então nós temos que correr com as nossas agendas, Tereza também, e eu vou passar a palavra aos membros aqui da mesa e dizer para vocês que eu fico extremamente feliz de ver um projeto que a gente pode tratar como filho, né, Tereza? Ou algo que a gente trabalhou e trabalhou muito para que se tornasse realidade, e ver hoje esse plenário cheio de entidades, de fiscais, de representantes do setor, de produtores rurais e representantes da indústria, e que podem contribuir e muito para esse debate. Obrigado e um bom dia e bom seminário a todos. Agradecer a presença do assessor especial do Ministério da Agricultura, Carlos Ernesto Augustinho, obrigado pela sua presença. E avisar, deputado Lupion, que estamos com aproximadamente 300 participantes agora na plataforma Zoom, participando do nosso workshop. Obrigado pela audiência de vocês. Com a palavra, a querida senadora Tereza Cristina. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa manhã e no Dia da Mulher. Então, cumprimentando aqui a todas as mulheres, né? As que estão presentes, as que estão nos assistindo e as mulheres brasileiras. E dizer que já que nós estamos falando de mami, né? Que agora eu sou mami do Pedro também, eu sou mami desse projeto também. Esse foi o primeiro projeto que, logo após ser convidada para ser ministra da Agricultura, nós começamos a trabalhar ainda na frente parlamentar da Agricultura com Enio e outros competentes técnicos, porque nós sabíamos desde então que o Ministério da Agricultura não daria conta desse gigante que hoje é o nosso setor. E isso é uma demonstração que a gente tem visto aí de todos os lados, né? Não só na posse do nosso Pedro aqui ontem, né, a representatividade do setor total na posse, né, mais de 1.200 pessoas prestigiando. Isso significa o quê? Apoio do setor e o tamanho que o nosso setor hoje tem no país. Desde então, esse trabalho foi iniciado a várias mãos, como disse aqui o Pedro, com a iniciativa privada, porque são vocês que têm essa necessidade, e eu confesso a vocês que todas as vezes que eu via casos como esse que o Pedro citou, né, um fiscal tendo que fiscalizar 60 granjas, 60 municípios, né, os frigoríficos querendo trabalhar o segundo ou terceiro turno e a gente sem o fiscal para fazer com que as coisas pudessem acontecer, isso realmente me dava uma sensação muito ruim, porque nós não podemos ser a trava, o governo não pode ser a trava do setor. Muito pelo contrário, nós temos que incentivar o setor cada vez crescer mais, gerar emprego, gerar renda, gerar receitas de exportação, enfim, e a participação cada vez maior no nosso PIB. Então, hoje nós temos aí, com todas as dificuldades, e aqui agradecer muito ao Domingos Sávio, deputado Domingos, que foi um gigante para poder fazer isso caminhar, o nosso senador Zequinha, que juntamente com alguns poucos senadores também, conseguiu colocar e fazer com que isso caminhasse dentro do Senado. E eu me lembro bem, na última sessão do ano passado, Pedro e senador Zequinha, nós lá no plenário discutindo, porque tinha alguns senadores que ainda não tinham entendimento
da importância desse projeto para o Brasil e para a agropecuária. Quero cumprimentar aqui também o Tete. E, Tete, a sua missão agora é árdua, é fazer, eu sei que é difícil, mas essa regulamentação, ela tem que sair. Hoje ela está dentro do Ministério e eu tenho certeza que todos os setores, porque as pessoas confundem um pouco, acham que autocontrole é só frigorífico, e não é. São vários segmentos, né, que precisam desse autocontrole, semente, fertilizante, enfim, uma série de coisas. Aí jogam a pecha, às vezes, que nós vamos liberar defensivos agrícolas. Não é isso. Não é isso. Os que jogam contra o projeto. E é verdade, Pedro, que eu sei de todo o trabalho, né, de diálogo, de troca de informações para que esse projeto pudesse chegar a ser aprovado e hoje chegar a esse ponto da regulamentação. Tenho certeza que o Ministério da Agricultura, o ministro Fávaro, nosso amigo Tete, vão fazer o máximo para que essa regulamentação saia o mais rápido possível. Ela, se não me engano, são 18 ou 19 decretos que precisam ser feitos, né, estão lá no Ministério, mas nós precisamos pressionar, porque vocês sabem que, né, a coisa anda quando a gente aperta. Eu tive do lado de lá e eu sei que a gente precisa apertar do lado de cá também. Então, hoje, né, no Dia da Mulher, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós vamos apertar o Ministério da Agricultura, porque nós sabemos da importância desse projeto para a agropecuária brasileira, a agroindústria brasileira, né? Então, as minhas palavras são essas, de agradecimento também a todos que trabalharam, que se debruçaram sobre esse projeto, para que a gente modernize, para que a gente agilize, para que a gente dê ao Brasil, né, essa oportunidade de ser cada vez mais gigante, mais importante, né, na produção de alimentos para o Brasil e para o mundo, e alimentos de qualidade. E não existe a palavra, né, que dizem, nós vamos desregulamentar, vamos precarizar. Não é isso, ao contrário, nós vamos subir a régua da qualidade, porque eu tenho certeza que não tem nenhuma empresa que queira ver o seu nome, né, colocado lá como se não cumprisse as exigências dos protocolos internos de produção, de qualidade e também os internacionais. Então, fica aqui a minha palavra, primeiro, de agradecimento, segundo, de que nós precisamos caminhar, e é claro que esse projeto ele vai seguir, vai ter que ser aperfeiçoado no futuro, né? Cada vez mais. O mundo hoje é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápidas, e dar aí desejar um ótimo seminário aí para vocês, discussão, e que a gente consiga, Tete, até abril, ter tudo isso resolvido no Ministério da Agricultura. Muito obrigada, um ótimo dia. Agora eu estou do lado de cá, eu posso cobrar lá. Muito obrigada. Queria, com a palavra, o assessor especial do MAPA, Carlos Agostinho. Bom dia a todos. O ministro estava agendado para vir aqui hoje, mas uma pauta de urgência lá, importante para nós, que é dinheiro para o crédito rural lá com a Haddad, e ele teve que ir lá. Mas a mensagem é simples, tira do ombro do governo certas responsabilidades e põe no ombro do empresariado. Agora, aí chama o empresariado a fazer aquilo que o Ministério da Agricultura. Porém, agora é o momento do empresariado mostrar que tem essa capacidade, e tem, e botar isso à prova. Estou vendo aqui o Enio, sei que é um entusiasta de muitos anos nessa batalha, né? Finalmente, eu sou produtor de semente, eu sei o que é isso. E é a vez do empresário. Eu estive agora em Dubai, na Gulf Food, e eu não sou ligado à produção de carnes, mas eu pude ver o quanto que é respeitado e o quanto que é agressivo, digamos assim, o mercado brasileiro fora do país, e a expressão que tem, e muitas vezes o governo é o indutor do atraso, que não aprova, que não deixa andar e que atrasa embarques e tudo isso. Então, isso que a Tereza falou, eu tenho que até fazer essa piada, porque
estivemos em Uberaba com o Marcos Monte e eu estava reclamando do QR Code das embalagens dos defensivos, né? Aí eu comecei a reclamar para o Marcos, eu falei de você também, eu já pedi isso, todos os ministros que eu pedi nunca fizeram. Reclamei, daí eu falei, espera aí, agora tu está do outro lado do balcão, agora você tem que fazer. Então estamos aí para fazer, vamos dar prioridade. Essa é a nossa intenção, a palavra do ministro. Obrigado. Eu vou pedir licença, porque tem agora uma sessão solene das mulheres no Senado e a ministra Rosa já chegou, então eu preciso sair. Obrigado, gente. Um ótimo dia, sucesso. Não tinha visto o Janos ainda, queria cumprimentá-lo em seu nome, todos os fiscais, a ANFA Sindical e todo esse importante segmento do nosso país. Seja bem-vindo. Com a palavra, o nobre senador, que é vice-presidente da FPA, Zequinha Marinho. Bom dia a todos, bem-vindos a esse seminário, satisfação poder estar aqui, cumprimentar nosso presidente, deputado Pedro Lupion, cumprimentar o deputado Domingos Sávio, nosso assessor do Ministério da Agricultura, PET. Senhores, inegavelmente o setor agropecuário é o segmento que mais auxilia no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Não tenho como esconder tudo isso. Digo isso não apenas pela robusta contribuição ao produto interno bruto ou pela geração de empregos que a todo ano surpreende, com a intensa participação do agro brasileiro, mas especialmente pela maneira facilitadora com que o setor produtivo age acerca das pautas relacionadas. As conquistas a respeito da desburocratização do setor são primordiais para o sucesso alcançado pelo agro nos últimos anos. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, tem demonstrado, através de muito trabalho, que é possível obter leis rigorosas, com trâmites menos burocráticos e onerosos para o Estado brasileiro. Um dos inúmeros projetos que posso citar como exemplo é o autocontrole. A expansão constante do agronegócio brasileiro impôs ao Estado uma carga elevada de demanda na execução de práticas de controle e fiscalização agropecuária. Sendo assim, uma modernização na prestação de serviços de controle se tornou ainda mais necessária. A aprovação proporcionará a modernização do processo de fiscalização agropecuária brasileira, mais segurança jurídica, aprimoramento ainda maior dos produtos agropecuários e capacidade de pronta atuação dos agentes de fiscalização e redução de gastos. Além disso, estamos diante de um projeto que se dedica à qualidade do processo, idoneidade do produto, informações de maneira que foi feito para facilitar a mão de obra do governo, que está restrita nesse momento. Afinal, somos um setor que se desenvolve em uma velocidade muito maior do que outros. E mesmo que o Brasil é e mesmo que o Brasil é em função muito maior, tem o dever principal de lapidar tudo isso, de aprimorar e de fazer com que as coisas aconteçam de modo mais eficiente. Cabe destacar que a proposta também estabelece a criação do Programa Vigilância de Fronteira Agropecuária, e o programa vai se chamar Vigifronteiras, para assegurar a função do Ministério da Agricultura no papel relevante de garantir que o Brasil esteja protegido do ingresso de alimentos ou de produtos de origem animal ou vegetal que possam representar risco à saúde pública ou à saúde de animais e vegetais no território nacional. Esse é o agro brasileiro, esse é o país que nós queremos, responsável, moderno e de tanto futuro. Bem-vindo a todos esse seminário, vamos juntos construir o país, o agro, o desenvolvimento que todos nós queremos e desejamos. Muito obrigado, presidente. Bom seminário a todos.
presidente me distraiu aqui, ó. Um bom dia a todos, e em especial a todas as mulheres, hoje e sempre, a nossa homenagem, o nosso respeito. Eu estou muito feliz de que nós estejamos aqui reunidos já um passo adiante para discutir uma realidade, uma lei que essa casa aprovou, fruto de um profundo debate, uma lei construída a várias mãos, essencial para o país. E, naturalmente, ainda temos o desafio da regulamentação, e aí é uma das razões principais de nós estarmos aqui, focarmos nisso, trabalharmos juntos para que, efetivamente, nós tenhamos a lei sendo aplicada e produzindo resultados e benefícios para o Brasil, né, e, consequentemente, para toda a nossa gente, para todo o nosso povo, para quem produz, para quem industrializa, para quem consome e, naturalmente, com repercussões muito grandes, né, na escala comercial. Cumprimentar o Pedro Lupion, meu parceiro, meu grande amigo. Tereza, que saiu, é uma referência para todos nós. O Pedro teve esse privilégio de ser adotado. A gente ficava com um pouquinho de ciúme de vez em quando, mas ela sempre teve o carinho e a atenção para todos nós, né? Ainda mais a gente que já é mais velho, então é a mesma geração dela, tivemos a oportunidade de compartilhar dessas preocupações e do trabalho que foi desenvolvido com muita responsabilidade. Senador Zequinha, também um guerreiro, parceiro ao lado do Heisen, fez um trabalho essencial para que nós tivéssemos o projeto tramitando em tempo recorde e sendo aprovado no Senado. Quero cumprimentar o Carlos Agostinho, nosso querido Tete, que nos dá a tranquilidade de termos quem conhece do ramo, se dedica, né, é de fato um batalhador pelo agro brasileiro, ao lado do ministro Fávaro, que eu tive a felicidade de ontem poder cumprimentar e ouvir dele, quando comentava se teríamos hoje o privilégio de tê-lo aqui. Ele já justificava do trabalho que está fazendo, já buscando a solução para a questão do Plano Safra, junto ao ministro da Economia e ao presidente. Mas ele me dizia, e isso me deixou muito feliz, que ele vê com muito entusiasmo esta lei e que votou favorável a ela no Senado, o que, portanto, já demonstra que temos ali também um aliado para que o que nós acreditamos e queremos seja colocado em prática. E a minha primeira consideração sobre a lei é para trazer um esclarecimento. A gente ainda precisa nos mantermos atentos para esclarecer, não para combater. Eu acho que está se falando tanto em pacificar, e até depois de 8 mandatos de vida pública, a gente tem o dever de trazer um pouco de moderação, de entendimento, para que a gente avance. Então, a gente precisa esclarecer, sabe, Tete? Eu acho que, nesse momento, ainda existem alguns que insistem com uma narrativa ou versão, mas deixa dúvida até que ponto que isso está sendo colocado de forma muito sincera, porque a lei é clara de que ela não tira absolutamente nenhuma prerrogativa dos nossos auditores, dos meus colegas, eu sou médico veterinário, que continuarão exercendo essa função essencial, né, de fazer a fiscalização, fazer com que a lei seja cumprida. E como é que isso está claro? Isso começa no caput da lei e no primeiro artigo, quando ela diz claramente, né, a lei hoje 14.515, portanto nós não estamos falando de projeto, é lei, e lei é para ser cumprida, né? Foi exaustivamente debatida na Câmara. A Tereza lembrava, essa lei não começou a ser discutida em 2019, na legislatura passada. Eu já estava aqui, a Tereza já estava, ela era presidente da FPA, no final do mandato do presidente Temer, e ela instituiu um grupo de trabalho, né? Eu tenho certeza que o Enio lembra disso, né? E eu já, como membro da FPA, fui designado por ela. Então eu tive esse privilégio dessa relação de amizade, de respeito e de trabalho, por ser veterinário, por me interessar pelo setor. Lá em 2018, a gente já discutia isso, de que era preciso modernizar, melhorar, aprimorar, para que o Brasil pudesse ser competitivo e nós pudéssemos preservar, né, as boas condições da nossa defesa sanitária, que é uma das melhores do mundo, diga-se de passagem.
Nós não estamos aqui com a lei questionando ou colocando em dúvida a importância, o valor da nossa defesa sanitária e dos nossos profissionais. Nós estamos trazendo para a realidade, para os dias atuais, uma legislação que é da metade do século passado. Daqui a pouco faz um século de atraso, quando nós temos hoje toda uma tecnicidade implantada nas indústrias, toda uma realidade diferente que requer também uma linguagem diferente, portanto uma lei diferente. Então, como eu dizia, né, isso começou lá atrás, eu cheguei a apresentar um projeto de lei, fruto do grupo do trabalho, mas bem singelo. Aí quando iniciou essa legislatura passada, a Tereza, ministra, ela apresentou um projeto de lei, eu tive a felicidade de ser escolhido pelos colegas para ser o relator. E, obviamente, a partir de um debate amplo com todo o setor produtivo, com a ANFA sindical, com segmentos não só da produção rural, mas da industrialização, de toda a cadeia produtiva, dos diversos setores, não é só frigorífico, não é só laticínio, os insumos. Ouvindo a todos, construímos um substitutivo que, para minha felicidade, teve a parceria não só do setor produtivo, mas dos colegas parlamentares. Porque naquele momento nós já sabíamos que não era fácil elaborar uma lei transformadora, que avance. Mudança é sempre difícil de ser compreendida num primeiro momento. Então, 4 anos de gestação. Alguém vai, mas estão aprovando, correndo. 4 anos. Começou, mais do que isso, começou na legislatura anterior, mas iniciou 2019, já com um debate profundo, e na última semana do ano de 2022, a lei foi sancionada. Né? E até a última semana teve que ter trabalho, porque havia quem entendia que tinha que vetar tudo, jogar tudo fora, no lixo. Depois de tanto esforço, né? De tanta gente. E aí eu volto a dizer, como que no primeiro artigo ela deixa clara? Esta lei dispõe sobre o programa de autocontrole dos segmentos dos agentes privados regulados pela defesa agropecuária. Ou seja, aqui está o pulo do gato. Autocontrole não é autorregulação. Autocontrole não é transferir para a indústria o poder de se autofiscalizar ou se autorregular, não. Regulados pela defesa sanitária. Ou seja, a regulação continua e não pode deixar de ser do poder público, que zela pelo interesse coletivo, né, da saúde animal, humana, vegetal, né? Isso é o óbvio. Mas aí vem a tal da versão. Aí alguém vai lá, não, mas lá no meio da lei... Não, lá, logo no início, logo em seguida, trata... Eu estou descrevendo um pouco isso, porque um seminário como esse, ele tem que vir com a convicção, eu diria, de, se possível, unânime, que nós estamos trabalhando uma lei que foi exaustivamente debatida, e isso precisa de ser superado. Né? E a gente tem que botar os dedos na ferida. Né? Outros interesses, que não o da lei, levou pessoas a ir questionar no Supremo se ela é constitucional ou não. Meu Deus do céu, ela não trata de nada que possa ser considerado inconstitucional, mas absolutamente nada. E esta questão, para deixar bem claro que o papel do auditor, o papel de polícia administrativa, que é inerente ao poder público, está absolutamente preservado, vem o artigo 4º, logo no início da lei, logo depois daqueles artigos preliminares, que faz a definição dos termos da lei. Esse cuidado de legística nós tivemos, afinal de contas já tem um pouco de estrada para poder trabalhar, e contei com a ajuda lá de dentro, não só do Enio, mas nós tivemos o Zé Guilherme, a equipe, os profissionais de carreira do Ministério, os profissionais de carreira, né? Não era uma ideologia política, não é o interesse deste ou daquele, acompanhando toda a elaboração. Por isso, como eu disse, nós conseguimos, com o apoio dos colegas, fazer um substitutivo, depois desse exaustivo trabalho de inúmeras audiências, que foi mantido nas outras comissões da Câmara integralmente, com ligeiras mudanças. E aí tivemos a generosidade do Senado, que com certeza poderia ainda aprimorar alguma coisa ou outra, mas compreender que estava correto e manter na íntegra, porque senão voltava para a Câmara. Aí terminava a legislatura e nós não aprovávamos o projeto. Mas, obviamente, foi também amplamente debatido no Senado, o senador Heisen, o senador Zequinha e os demais
nos deram a contribuição de esclarecer a todos os senadores que era importante aprovar. Eu dizia, então, que no artigo 4º vem dizendo claramente, o agente já está descrito lá no artigo 2º, quem é? O agente privado, quem processa, quem está sujeito à fiscalização. Todos os senhores e senhoras, me perdoem, eu não fiz um cumprimento especial à indústria, ao setor produtivo, a toda a cadeia produtiva, que participou, está participando e quer melhorar, que já é exemplo. Tete disse isso, a gente só ouve elogios lá fora, não é? Mas nós queremos melhorar sempre, queremos ser mais competitivo, mais eficiente, não é? Ter um custo cada vez mais enxuto, sem prejuízo da qualidade, porque a qualidade é o que mais nos interessa, é o que mais valoriza o nosso produto. Então aqui diz, o agente, portanto o agente privado, deverá garantir que seus produtos e serviços atendam aos requisitos de inocuidade, de identidade, de qualidade e de segurança estabelecido pela legislação relativa à defesa agropecuária. É o que o próprio Tete disse, ou seja, estabelece um nível de cobrança maior do agente produtivo, do setor produtivo. E o parágrafo neste artigo é muito claro. O credenciamento, porque aqui trata também do credenciamento de pessoas físicas e jurídicas que podem auxiliar o Ministério, porque é muita demanda, não dá conta. E aí trava. Aí você tem um frigorífico que tem capacidade de atuar em 2 turnos ou até em 3 turnos e o Ministério não autoriza. Não autoriza por quê? Porque tem algum problema sanitário? Não, porque não tem perna suficiente, capilaridade suficiente para estar lá acompanhando. E trava a economia. E perde toda a cadeia produtiva, e perde o Brasil, e perde o consumidor, né? E nós vamos com isso fazer o quê? Triplicar, quadruplicar o número de servidor público? O governo não tem perna orçamentária para fazer isso. Então nós temos que valorizar esse servidor público. Esse servidor público ele tem que estar coordenando isso. E é isso que esse projeto também faz, ele valoriza. A autoridade do servidor público fica maior. E ela está aqui bem esclarecida no parágrafo 1º. O credenciamento e habilitação de que trata o caput desse artigo tem o objetivo de assegurar que os serviços técnicos e operacionais prestados estejam em consonância com o SUASA, não permitindo aos credenciados, ou seja, você credencia, você desenvolve uma série, agiliza, né? Não sendo permitido aos credenciados ou habilitados desempenho de atividades próprias da fiscalização agropecuária, que exige o exercício específico do poder de polícia administrativa. Então, fica bem resguardado a autoridade do fiscal. Eu fiz esse introito aqui para que a gente possa estar todos uníssonos e especialmente ter de pedir, né, a você que conhece tão bem o setor e que hoje é um elo também do setor com o nosso ministro, com o presidente da República, de que nós não podemos recuar, pelo contrário, é hora de regulamentar, é hora de seguirmos em frente, porque aí vem, é claro, uma série de decisões que desburocratizam, que simplificam. Senão, para que nós íamos mexer na lei? Simplifica registros, simplifica procedimentos burocráticos, desde dispensar a apresentação para pedido de rótulos, que fica a cargo do agente. É claro que lá no artigo que diz isso, fala respeitado a lei. É só isso. Ora, se eu já tenho uma lei que diz o que tem que ter no rótulo, por que eu ainda tenho que ficar lá pedindo o Ministério para poder me deixar cumprir a lei? Que eu cumpro a lei e coloco no sistema eletrônico do Ministério qual que é o meu rótulo. É esse, está aqui, de acordo com a lei. São decisões simples, objetivas, mas que hoje não são praticadas e que travam tudo. Uma série de registros que podem ser automáticos. Por quê? Existe a especificação do produto. O produto, dessa forma, ele é autorizado o registro. Para que eu tenho que ir lá te pedir para me autorizar a cumprir a lei? O registro é automático, por sistema eletrônico. Daí a importância da regulamentação, porque a lei também, em alguns artigos, ela já estabelece um prazo para o Ministério regulamentar, um prazo de 180 dias. Passados 180 dias, o próprio poder público estará descumprindo a lei, nós não podemos ir por esse caminho. Então nós temos já o tempo correndo, já se passaram mais de 2 meses,
nós temos aí praticamente 120 dias, ou um pouco menos. Chega o nosso grande líder, senador Heisen. Venha para cá, faz favor. Os devidos agradecimentos já foram feitos. Eu vou sugerir que você troque essa cadeira, porque ela está... Apesar de que o Heisen, ele é maior do que nós todos, não só em estatura, mas em sabedoria, mas fica ali ao lado, você vai ficar mais confortável. Então eu dizia, Heisen, fazendo um pouco de retrospectiva, não só de como lutamos para aprovar essa lei por mais de uma década, do seu apoio como relator no Senado, da sua preocupação de que nós conseguíssemos concluir dentro daquela legislatura, porque é natural, não é uma questão de, porque muda de governo, não, muda o parlamento todo. Se você não aprova uma lei, é por isso que é comum ter leis aqui que ficam décadas na Câmara, ficam décadas. E aí o país padece com isso. Não avança, não aprimora, não desburocratiza, né? E vira um inferno a vida de quem está produzindo, né? O tempo todo com alguém interferindo. E se você tem um programa de autocontrole, e obviamente apresenta e aprova no Ministério, você diz como você faz. E você está fazendo daquele jeito, e neste aspecto há uma alteração significativa na relação do fisco, que é importantíssimo, mas que também tem que compreender que quem produz é importantíssimo também. A gente tem que acabar com essa situação de, muitas das vezes, ter a figura do fiscal quase como um preposto da empresa, querendo te dizer como que você faz. Não, a lei te diz como você faz, as regras sanitárias te dizem como você faz, cumpra. Agora, a sua condição de empreendedor tem que ser respeitada. Essa relação de respeito é um princípio fundamental em todos os lugares, e especialmente num ambiente como esse, em que envolve milhões de trabalhadores, de gente produzindo. Não é simplesmente o dono da empresa, o CPF de uma pessoa, não. Eu sei o que é o martírio disso, não é? E aí entra também o aspecto do aprimoramento na relação do fisco com a empresa. É o conceito de risco, o conceito de fiscalização de forma preventiva, a evitar o problema, e não simplesmente chegar para multar, como se a multa fosse a solução de todos os problemas, né? Então isso vem sendo descrito, orientado, criando toda uma série de normativos. Mas acaba com multa? Não, elas até se tornam mais atualizadas, corrige-se valores eram defasados, mas davam margens também para situações absurdas, às vezes uma multa insignificante e outra absurdamente exagerada, impraticável, né? Então não, se regulamenta isso, com valores corrigidos para os dias atuais, portanto aumenta-se inclusive as multas, porém cria-se também mecanismos de defesa, é óbvio, né? Você não pode tratar um setor como esse do tipo o seguinte: eu chego e por decisão pessoal minha, eu fecho seu estabelecimento, eu chego e fecho. Depois você vai recorrer e depois, talvez daqui a um ano, você abre ele de novo. Acabou o negócio do cidadão. Não pode ser assim. Então tem um tratamento adequado para que o direito de defesa seja exercido de forma responsável. Então esse equilíbrio é que nós procuramos trazer para dentro desse projeto, dessa lei. Preservar o poder de polícia do fiscal, preservar a responsabilidade do Estado de regulação, transferir ao agente privado a responsabilidade de fazer o seu autocontrole, a sua autodisciplina, né? E a partir daí, ele também ser valorizado, tratado com o devido respeito, e até naquilo que ele erra, ele ter a possibilidade de se corrigir, né? E isso ser feito de uma forma justa. E por último, eu faço menção ao que o Zequinha já lembrou aqui, nosso querido senador, tem alguns outros dispositivos que ampliam, né, os horizontes da defesa sanitária, como o Vigie Fronteira. Um país como o nosso precisa de investir nisso, não é só pôr na lei. E aí, Tete, será o grande desafio do Ministério. É por isso que nós precisamos de desburocratizar lá na ponta, para que o Ministério faça aquilo que a indústria não tem como fazer, que o setor privado não tem como fazer. Como é que o setor privado vai cuidar das fronteiras? Fazer vigilância de fronteira? Isso não é papel do setor privado. Não tem como a gente fazer.
E o Ministério precisa de investir nisso. Então tem um programa todo elaborado, ouvindo mais uma vez os técnicos do Ministério e, obviamente, o setor privado, criando esse Vigia Fronteira que tanto se fala, mas que precisa de ser instituído e com os devidos investimentos para que ele garanta uma segurança para o Brasil e a credibilidade para os nossos produtos lá fora. Nós falamos aí agora mesmo, o Tete falou, em livre de aftosa, né? Nossa Minas Gerais, se Deus quiser, no final do ano, já está com essa programação. Espero que seja a última dose de vacina que eu tenho que comprar, né, eu como produtor rural. Mas e se nós não fizermos uma vigilância sanitária adequada com os países aqui da América Latina mesmo, ainda com infestação de aftosa em níveis elevados? Como é que vai ser? Então, desta e de outras coisas o projeto cuidou. Também do pequeno, né? O pequeno lá do interior, que tem o seu registro no Serviço de Inspeção Municipal, aliás, que não tem registro nenhum. Por que ele não tem nenhum, Tete? Porque se ele registrar no Serviço de Inspeção Municipal, na maioria dos lugares, e nada, é a mesma coisa. Porque ele vai lá e registra, ele está lá na Serra da Canastra, na cidade de Medeiros, fabrica um dos melhores queijos do Brasil, que ganha prêmio na Europa. Esses dias eu vi uma fala do meu querido Alceu Moreira, que acaba de chegar aqui, falando indignado sobre isso. Repercute até hoje. Eu estava ao seu lado quando você falou isso, acho que na Comissão da Agricultura. Aí esse queijo sai de Medeiros para ser vendido em outro lugar, porque lá é uma das maiores produções de queijo. Se a gente vai vender queijo em Medeiros, lá tem 3.000 habitantes. Todo mundo tem alguém que fabrica queijo na família, né? Ele tem que vender o queijo em Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Ele saiu na rodovia, ele já é preso. E o queijo vai para o lixo. E cria aquele constrangimento, o próprio fiscal fica infeliz. Ele não pode nem doar para uma entidade. Ele não pode fazer nada. Ele tem que julgar no aterro sanitário um produto fruto do suor do trabalhador, do pequeno agricultor, da agricultura familiar brasileira, e é julgado no lixo, porque o Serviço de Inspeção Municipal não é credenciado. Ah, nós já temos previsão disso, mas agora está na lei, para criar um sistema em que o Serviço de Inspeção Municipal será supervisionado e orientado pelo Ministério da Agricultura, e ele registra aquele produtor e, obviamente, lança no site do Ministério da Agricultura, na plataforma. Aí também a necessidade de regulamentar a lei e de criar essa plataforma, para que aí o pequeno produtor, e a gente já vai começar a fazer isso, ir nas prefeituras. Os prefeitos estão ansiosos, eles já estão todos cobrando isso, os consórcios. Como é que é? Nós já podemos organizar, o nosso Serviço de Inspeção Municipal já pode se habilitar junto ao Ministério, a gente já pode contratar alguns profissionais para orientar o pequeno produtor do queijo, do defumado, dos produtos de origem animal que ele hoje vende na feirinha aqui sem nenhum tipo de registro. Ele passará a ter algum critério, mas não o critério do CIF, que ele jamais teria condição de implementar. Então são realidades distintas, mas que precisam de um olhar, de um cuidado, e isso estará resolvido. Já está na lei, agora precisa ser regulamentado pelo Ministério para que a gente possa efetivamente garantir a esse pequeno produtor, a esse pequeno empreendedor, para que ele continue fazendo o seu produto e possa operar, né, em todo o território nacional. Claro que ele não entra na exportação, mas a lei faculta a aquele serviço que está registrado no SIM, devidamente registrado, o SIM municipal devidamente cadastrado no Ministério da Agricultura e aprovado no Ministério da Agricultura, fica empoderado, fica com o poder de comercializar em todo o território. Me desculpe se eu me alonguei um pouco, acho que a maioria dos que estão aqui conhecem a lei, mas eu queria frisar um pouco alguns artigos e principalmente o desafio da regulamentação. Porque, assim como esse caso do pequeno produtor precisa da regulamentação, nós, para que tenhamos efetivamente o autocontrole implementado e isso produzindo todos os efeitos da lei implementada, precisamos da regulamentação. Em vários artigos, eu entendo que ela já é auto-aplicável, em vários artigos. Mas ficará melhor para o Ministério, evitará judicialização, evitará situações embaraçosas se nós tivermos a regulamentação.
Até porque, como eu disse, muda inclusive o tratamento do direito de defesa. Tem a previsão de um recurso, né, de segunda instância. Porque hoje você fica sujeito a... Você foi multado pelo serviço de fiscalização e o serviço de fiscalização analisa o seu recurso ou não. Com todo o respeito que eu tenho pelos meus colegas, mas fica, no mínimo, em algumas situações, pouco justo que quem te condenou seja quem vai dizer se você merece ter uma revisão ou não daquela decisão que ele próprio tomou. Então, esta alternativa, que já é uma realidade. Ora, nós temos aí os conselhos, as instâncias de defesa do contribuinte, os conselhos de defesa do contribuinte, no município, no Estado, na União, uma realidade posta, né? E que não tem menor sentido você não ter essa alternativa para a defesa sanitária, porque neste caso aí o que se pretende é apenas que se faça justiça. E obviamente está lá o poder público representado, mas estará também o setor privado, o sistema da Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional da Indústria, representando o setor produtivo, para que haja uma decisão em que se analise com muito equilíbrio para que não se cometa injustiça. Muito obrigado, aí eu estou à disposição se houver necessidade de algum esclarecimento. Muito obrigado, deputado Domingos. Eu quero convidar à mesa o deputado federal Alceu Moreira para que participe também da mesa. E já agradecendo também a presença do relator do projeto da Comissão de Agricultura no Senado Federal, o senador Luiz Carlos Reisen, a quem passo a palavra. Bom dia, prazer estarmos aqui nessa comissão, discutindo um tema tão importante. Eu quero iniciar cumprimentando a nossa ministra Tereza Cristina, que encaminhou esse projeto, ao Alceu Moreira, que na época era presidente da nossa FPA, que gestou lá dentro, o Enio deve ter ajudado nesse processo ali, para criar essa nova metodologia. Para mim é um avanço. E aqui, ao Domingos, que fez um grande trabalho, trabalhou meses aqui dentro da Câmara dos Deputados para que chegasse a bom termo e aprovasse esse projeto nas comissões e depois também no plenário da Câmara. Coube a mim e ao Zequinha fazer esse trabalho lá no Senado, também aprovar essa matéria, que foi no final do ano passado. E a lei foi sancionada e não conseguimos fechar a regulamentação. Aqui é o Zé Guilherme, que era o secretário de Política Agrícola, e que hoje é o Goulart, então cabe agora ao atual ministro Carlos Favaro, ao Goulart, que é o secretário de Defesa, e também a coordenação desse processo para fazer a regulamentação. Importante, esse assunto já avançou do ano passado para cá e esperamos que o mais rápido possível. Nós vimos como modernidade. Não é contra os fiscais não serão afastados do processo, serão auditores, eles vão auditar o processo. Silvino lembra, a batalha do pessoal um tempo, o Jardim também, sabe, que quando nós fizemos a transição, ainda no tempo do Marcheselli, para que vários parlamentares trabalharam nesse tempo, porque fosse reconhecido o trabalho dos veterinários, né, como fiscais e hoje como auditores. Então, foi uma peleia grande, mas se avançou no processo. Então, hoje nós temos esse arcabouço importante. O Domingos fala aqui, por exemplo, na questão dos municípios. Mas tem também, Domingos, os estados. Tem a fiscalização estadual, a fiscalização municipal e que pode integrar na fiscalização essa grande plataforma. Quer dizer, o Brasil vai estar unido, do frango, do suíno, do leite, do boi, das frutas, do que for, entendeu? Então, para mim, essa lei avança. Foi com esse intuito que eu e o Zequinha capitaneamos esse processo no Senado e aprovamos. Então, o que eu peço hoje aqui, para ser bem rápido e objetivo, é de que nós possamos agilizar o processo de regulamentação. Isso é importante para o Brasil. Eles estão aqui, o queijo da Serra da Canastra, o Alceu conhece, ele trabalhou nesse assunto também, Alceu, a questão dos queijos serranos. Isso é um exemplo de milhares de pequenas empresas que estarão hoje com a sua alforria constituída. A geração de empregos para veterinários, zootecnistas, agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros agrícolas, sei lá, todas as áreas que mexem com o setor do agro terão essa possibilidade. Nós vimos hoje a fiscalização, hoje vários países do mundo já usam esse critério e sistema.
é seguro. E a própria fiscalização que o Ministério vai continuar exercendo vai ser muito importante. Então, agora facilita o processo, agiliza o processo. Sei que nós precisamos mais fiscais. Falava ainda essa semana com o Fábio sobre essa questão, Tete, que ele esteve visitando o Rio Grande do Sul. O pessoal de Uruguaiana pede fiscal, Livramento pede fiscal, São Borja pede fiscal, Livramento, Jaguarão pede fiscal. Bom, vai ser um concurso. Ele falou que está trabalhando com o Carlos Fávaro no concurso, ok? Isso também nós vamos apoiar. Mas não cobre esse imenso Brasil. Veja o que é hoje o açaí, uma modernidade, uma fruta do interior da região norte do país. E hoje é um show em qualquer parte do mundo. Assim como essa, tantas coisas hoje são viáveis, possíveis, no ramo das frutas, dos grãos, dos lácteos, das carnes, enfim. Então, o Brasil é imenso. Por isso, essa lei é moderna e trará toda a segurança para o consumidor e também para as empresas que produzem. Então, essa ligação que o Domingos Sábio trabalhou fortemente aqui, Domingos, a parte maior da lei, você que capitaneou. Eu e o Zequinha só fizemos a conclusão do processo no Senado. Não é o dever nosso, mas é importante reconhecer o teu trabalho e todos aqueles que contigo ajudaram. A lei que veio da Tereza, capitaneada por você aqui na Câmara, a frente ajudou, o Alceu está presente aqui também. Esperamos agora, Tete, que o ministro Carlos Fávaro, na agilidade necessária, porque isso é um bem para o Brasil, isso é a modernidade que nós temos. Qualquer país do mundo usa esse sistema, então não podemos ficar para trás. Isso aqui vai ser um avanço para o agro gaúcho, agro brasileiro. Estamos juntos. Obrigado, pessoal. Pode comentar. Só uma licencinha aqui, eu tenho outras agendas que preciso ir. E parabenizar os parlamentares que chegaram até aqui. Um grande trabalho. Conheço o Enio há anos, está lidando com isso. Chegamos aqui. Conte conosco. Nós vamos fazer o máximo possível para levar a bom termo, entusiasmar todos nós esse projeto. É isso. Obrigado. Agradecer ao Tete e dizer que nós estaremos à disposição do Ministério para tudo que pudermos colaborar para que, de fato, a gente tenha êxito na regulamentação o mais breve possível. Obrigado. Domingos, eu estou enrolado no processo, o pessoal está me esperando no gabinete. Temos aí, você hoje ter convido uma audiência às 15 horas sobre o Porto do Arroio do Sal. Não sei se o Bolão veio, foi convidado, mas o grupo está me esperando lá para nós irmos ao IBAMA. Está marcado às 15 horas no ministro Márcio França. Tá bom? Heisen, nós queremos agradecê-lo também e reiterar aqui de público, né, a nossa gratidão ao senador Heisen. Ele foi um guerreiro, nós sabemos, e é natural da democracia, é absolutamente natural, não poderia ser diferente, que todo momento em que se estabelece o debate para aprovação de uma lei, tem aqueles que se posicionam a favor da aprovação e aqueles que se posicionam contra. Esse projeto, alguém pode dizer, não, mas isso não era problema, porque era só votar que a maioria ia votar a favor. Não é tão simples assim. Uma das estratégias, e é a mais comum, é que aqueles que são contra usam os artifícios regimentais para não deixar que o projeto vá a plenário. Isto é o que faz com que muitas leis necessárias não avancem. Haja visto, por exemplo, o projeto de modernização do licenciamento ambiental, que nós votamos aqui na Câmara e que já deve estar fazendo uns 4 anos que está parado lá no Senado. E foi aprovado na Câmara, né? Então, existem projetos que são necessários. Esse do licenciamento ambiental que eu faço a referência é extremamente necessário para o país. Ele é um projeto bom para o meio ambiente, porque hoje, infelizmente, tem tanta coisa que foge de buscar a legalização ambiental pelo tamanho da burocracia que existe. E na medida que você faz as coisas com mais racionalidade, você dá a condição de que a lei seja cumprida e de que ela alcance seu objetivo, que é também o propósito desse projeto. Este projeto não andaria, Heisen, no Senado, não fosse a sua luta.
nós não estaríamos aqui hoje discutindo regulamentação, se não fosse você, com obviamente o Zequinha, outros colegas, mas liderados por você, que foi o relator, né, para brigar para que ele fosse aprovado. E aí a gente amplia isso, né, a todos os colegas da FPA, ao Seu Moreira, a própria Tereza, já eleita senadora e ainda ministra, mas indo conversar com os senadores, pedir, precisamos, conversar com o presidente do Senado. Então, acho que é muito importante que se relembre isso, porque nós temos um grande desafio pela frente. E havendo unidade, união de esforços do setor produtivo, do parlamento, do governo que assumiu a partir do dia 1º e que tem a responsabilidade de conduzir a governança do país, aí eu acredito que o fruto será colhido positivamente. Muito obrigado mesmo, viu? Eu e o Alceu continuaremos aqui na missão. Eu quero passar a palavra para o meu colega Alceu Moreira, que também, desde o período que foi presidente da nossa FPA, teve engajado nessa e em tantas outras lutas que vão ao encontro do que nós estamos debatendo, que é o aprimoramento do setor produtivo no Brasil. A palavra ao Alceu Moreira. Obrigado, Domingos Sávio. Bom dia a todos. Eu queria começar, pessoal, conversando com vocês sobre algo que é uma mudança bastante radical da nossa cultura, que é o mercado internacional dos produtos alimentícios vendidos pelo Brasil. Na medida que nós começamos a chegar nas prateleiras dos supermercados de vários lugares do mundo, estabeleceu-se a necessidade de termos um contrato de integridade com as marcas. Ninguém está disposto a colocar sua marca em risco por fazer uma gambiarra, a lei do Gerson, o jeitinho. Porque lá, em qualquer país do mundo, alguém põe a mão na prateleira do supermercado, lá tem uma marca do produto, se ele tiver problema, a marca, com todos os produtos que ele produz, tem um prejuízo irreversível. Ninguém está disposto a fazer isso. Essa questão de vender frango com água já foi há muito tempo, isso não existe mais. Se nós andarmos pelo interior do Brasil, nas mais diversas plantas, tu vai ver que o compromisso com a sustentabilidade, com os controles de qualidade, são gigantescos, em alguns casos, superior aos controles europeus. Porque enquanto outros produzem nas suas plantas manufaturados de várias origens, nós temos a responsabilidade da segurança alimentar. Do outro lado do mar, alguém vai se alimentar com produto produzido em algum lugar do Brasil. Bom, a fiscalização é importante, é importantíssima. Mas em qualquer lugar do mundo que se vá, a fiscalização é muito mais presente no produto a ser consumido do que no produto a ser produzido. É lá na prateleira do supermercado, é lá onde o varejo acontece, que o fiscal tem que estar. Porque ninguém de qualquer indústria sabe em que produto, em que lugar o fiscal vai estar para fiscalizar se ele tem ou não tem a composição que está no rótulo. Se ele é ou não é um produto qualificado. Agora, a ideia de colocar um fiscal no frigorífico e estabelecer um gargalo, que se o fiscal adoecer, ou se às 5 horas da tarde bater o carimbo tem que fechar, é algo com certeza símbolo do maior atraso. Nós não podemos compactuar com isto. Se isto, no entanto, fosse um risco à saúde, não tinha dúvida. Qualquer motivação que ofereça risco à saúde é superior ao faturamento ou à oportunidade de emprego. Mas não é. As nossas plantas, principalmente as plantas a partir da construção do contrato de integridade produtiva para colocar os produtos no mercado, são plantas que não têm nenhuma possibilidade de aconselhar na sua produção qualquer tipo de oportunismo qualitativo para permitir que o seu produto chegue no mercado. As pessoas não estão dispostas a pagar esse preço é muito elevado, muito caro, né? Antes, nós tínhamos um rótulo com o nome de um produto. Aliás, muitas empresas brasileiras têm num produto X a sua marca. A marca do produto está atrás daquele produto que era o carro-chefe. Tá? Hoje,
o processo se inverteu. As empresas dão menos valor à marca específica e dão muito mais valor à marca institucional de quem produz. Porque atrás daquela marca virá uma quantidade enorme, um portfólio bastante diversificado de produtos que tem que atingir os mercados. Com relação, meu querido amigo Domingos Sávio, com a relação à comunicação da qualidade dos nossos produtos no mercado internacional. Nós trabalhamos muito tempo e não sabíamos bem como comunicar isso em eixos distintos. Nós trabalhávamos combatendo quando a origem da informação vinha da pesquisa. E nós sabemos que todos os dias do Brasil tem alguém jogando um carreiro de cascas de banana para nós. Todo mundo quer comprar alimento no Brasil no volume que ele deseja e pelo preço que ele quer pagar. E é a regra do mercado. Ninguém faz isso porque tem raiva de nós. É competição de mercado, é assim mesmo. Bota defeito, diz que tem isso, que tem aquilo. Então é o seguinte, uma hora sai uma nota técnica de um pesquisador dizendo que o nosso produto é assim, 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 e nós temos que fazer o combate científico. Daqui a pouco sai uma narrativa na imprensa, e nós temos que fazer o combate jornalístico. Daqui a pouco sai uma outra específica de natureza comercial, e nós temos que fazer o combate comercial. Não podemos abandonar nenhuma dessas, mas esquecemos de um importantíssimo. Alguém, em algum lugar do mundo, distribui os nossos produtos. E eu preciso fazer a comunicação da qualidade do produto brasileiro chegar na cabeça de quem consome. O cidadão que vai no supermercado, a mulher ou o homem que vão no supermercado, tem que estar com esta mensagem na sua cabeça. Então eu preciso ir para os meios de comunicação e atingir o consumidor, assim como fez a estratégia do suco de laranja. O suco de laranja fez um trabalho de conscientizar o consumidor sobre a qualidade do produto brasileiro. Então não há como dizer que no Brasil tem esse problema, tem aquilo, nós fazíamos isso com a China até há pouco tempo, né? É chinês, não é bom? Tem um rótulo, tá? E isso foi vendido. Nós estamos desconstruindo isso, e a desconstrução se dá fazendo comunicação direta com o consumo. Com isso, eu queria dizer, Domingos Sávio, que a lei é extremamente oportuna, uma legislação sempre pode ser aprimorada, sempre pode ser melhorada, mas com certeza ela é uma ferramenta altamente qualificada, precisa e dinâmica para garantir a integridade dos nossos produtos e permitir que esse setor continue crescendo na velocidade do consumo mundial. Obrigado. Nós que agradecemos a contribuição do colega Alceu Moreira, agradecer a todos vocês, tem um segundo painel e o nosso prazo até passou alguns minutinhos, mas vamos dar sequência, volto a palavra para o cerimonial, mais uma vez agradecendo a todos, estaremos à disposição. Muito obrigado, deputado Domingos Sávio, pela presidência nesse segundo momento da mesa. Obrigado, deputado Alceu, pela presença. Bom, vamos ter um intervalozinho agora só de 5 minutinhos para a gente arrumar a mesa, para vocês tomarem um cafezinho, uma água e ir no banheiro, tá bom? Por favor, marquem no relógio, 5 minutinhos, já voltamos.